Estamos falando nesses vídeos a respeito da loucura de Deus em contraposição à suposta sabedoria do homem. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 ao 29, o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis para envergonhar aquelas que se julgam ser alguma coisa. Deus escolheu as coisas que não são para humilhar aqueles que pensam que são. O evangelho não é para prepotentes. O evangelho não é para arrogantes. O evangelho não é para aquelas pessoas que julgam que são e que sabem alguma coisa. Evangelho é para aquelas pessoas que admitem que por mais estudo que tenham, que por mais status que tenham, que por mais dinheiro que tenham, que por mais vivência que tenham, diante de Deus, isso não é nada e que precisam de Deus. Sabedoria é reconhecer que ninguém é sábio por si mesmo. Sabedoria é reconhecer que a sabedoria humana não é completa em si mesma. Sabedoria é reconhecer que a sabedoria verdadeira vem do alto. Isto é sabedoria. Sabedoria é admitir que precisamos de um Deus para nos guiar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos sustentar. Sabedoria é reconhecer que o Evangelho, de fato, é a boa nova que Deus trouxe ao homem. Por isso o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas. Agora pensem. Quando uma empresa vai divulgar o seu produto, contrata pessoas de notoriedade, contrata astros de futebol, astros do esporte, contrata artistas de cinema ou da televisão, contrata cantores, porque a divulgação daquela marca ou daquele produto deve ser por pessoas notórias. Mas Deus, quando quis divulgar o evangelho, convocou pessoas simples. Convocou pessoas do povo, pessoas loucas, pessoas pobres, pessoas repudiadas, pessoas até repugnantes a algumas camadas sociais. E o apóstolo Paulo diz, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar aquelas que se julgam espertas demais. Mas nessas pessoas loucas, Deus colocou sabedoria. A essas pessoas simples, Deus deu coisas que a maior faculdade, que a melhor das faculdades não é capaz de dar. Deus coloca naquela pessoa que coloca seu coração diante dele uma sabedoria que o homem não consegue obter e que não consegue comprar de lugar nenhum, em lugar nenhum. A essas pessoas simples, a essas pessoas desqualificadas intelectualmente falando, que Deus chamou, Deus os encheu de tanto poder, de tanta capacidade, que mesmo o apóstolo Pedro, uma pessoa simples, uma pessoa quase sem estudo, deixava multidões boquiabertas diante da intrepidez com que ele falava, da ousadia com que ele falava, da maneira como explanava o evangelho. Deus chama as coisas simples para envergonhar as sábias. Uma empregada simples pode ser mais sábia do que o seu patrão. Um aluno humilde pode ser muito mais esperto do que o seu professor. Deus não olha quantos diplomas você tem. Deus não quer saber quantos cursos você fez. Deus não quer saber quanto dinheiro existe na sua conta. Deus não quer saber quantos carros importados você tem. Deus não quer saber em quais países você já esteve. Deus não quer saber aonde você passa suas férias. Deus não quer saber a relação dos restaurantes em que você já esteve e nem os vinhos caros que você já tomou. Deus não quer saber quantas mulheres lindas você já seduziu. Deus não quer saber quantos livros importantes você já leu. Deus não quer saber quantas peças teatrais você já assistiu. Deus não quer saber de quantas pessoas bajulam você. Deus não quer saber o tamanho da sua empresa. Deus não quer saber quantos funcionários você tem. Deus não quer saber nada dessas coisas. Porque nada disso tem valor. Nada disso sustenta você. Nada disto faz com que você seja feliz. Você tem tudo isto. Você pensa que é feliz porque você tem momentos alegres.
mas você sabe lá no fundo de sua alma que você não é feliz. Deus chamou aquelas simples pessoas que saíram pelo mundo com uma felicidade que o dinheiro não é capaz de dar. Chamou aquelas pessoas e os enviou pelo mundo com uma capacidade que a erudição humana não consegue proporcionar. Deus os enviou. Jesus os enviou. E eles foram com um poder sobrenatural que nenhum ser humano de fato tem. Eles iam e curavam os enfermos, expulsavam demônios, falavam com ousadia e com autoridade. Arrependam-se. É isto que a igreja tem ensinado até hoje. Você passa em frente a uma igrejinha simples. Você vê um pastorzinho que aparentemente é desqualificado. Você olha aquele povo simples daquele salão e fala, coitados desses bobos. Coitados deles. Você olha os carros deles, são carrinhos simples. Você olha aquele templo, uma espelunca. Você vê a roupa das pessoas, o paletó do pastor, a gravata dele, você diz, quem é que vai dar atenção a esse povo? Quem é que vai parar para ouvir essa pessoa? Olha os erros de português dele. Você vai conversar com essa pessoa e pergunta, você fez alguma faculdade? Quantas línguas você fala? A pessoa responde, não, eu não tenho faculdades, eu não falo outros idiomas. Então você diria, como é que você quer que eu dê atenção a você? Como você quer usar argumentos contra mim? Como você quer que eu ouça o que você diz se você é uma pessoa... A sabedoria de Deus está acima de tudo isto. A sabedoria de Deus, nesse ponto de vista, é loucura para os homens. Como imaginar que Deus tenha confiado uma mensagem tão poderosa a pessoas simples? Como acreditar, como aceitar que Deus tenha colocado tanto poder do Espírito Santo, em pessoas tão humildes? Como pensar que Jesus não escolheu as autoridades, os magnatas, mas escolheu os simples, os humildes da terra? É justamente porque são essas pessoas, os simples, os humildes, os que reconhecem e os que vão tributar glória a Deus. Vão reconhecer que o valor, o reconhecimento pelos resultados não é em função da capacidade do pregador, mas sim da operação de Deus, da ação de Deus. Assim, se alguém for curado, não foi curado porque o pregador era maravilhoso, foi curado porque Jesus agiu através dele. Assim, se alguém for convencido de pecado, será convencido de pecado não pela persuasão do pregador, mas pela ação do Espírito Santo operando no coração da pessoa e dizendo, você precisa de Jesus. A loucura de Deus é muito mais sábia que a sua sabedoria.